estão? Eu sou Beatriz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nova série da Netflix de vampiros e caçadores, Primeira Morte. Então se você também adora e é fã de séries que tem vampiro, filmes que tem vampiro, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e vamos falar de Primeira Morte. Em Primeira Morte nós temos duas protagonistas, que é a Juliet e a Calliope. A Juliet faz parte da família de vampiros, que eles são uma família de vampiros imaculados, se eu não me engano, acho que esse é o nome deles. Que assim, basicamente pra quem assistiu The Vampire Diaries, vamos dizer que é meio como se eles fossem a família original. E isso significa, como mostrado aí na série, que a gente não consegue descobrir o porquê que... A moto atrapalhou meu raciocínio. Que eles não são mortos de forma alguma. Juliet é a mais nova da família de vampiros que ela pertence. E ela tá justamente no processo em que ela está terminando de se tornar uma vampira. Porque pelo que eu entendi aqui nessa série, para você se tornar um vampiro, você precisa se tornar vampiro completamente, você precisa morder a pessoa até matá-la, né? Assim como todos os vampiros. Senão, ela fica aí antes disso, tendo muita dor de cabeça, sai sangue pelos olhos dela, porque ela ainda não completou o processo inteiro de se tornar vampira, e enfim. Nisso nós temos então a Calliope, que faz parte da família de caçadores de monstros. A família dela mudou para a cidade para uma missão, né, que no caso então eles foram atrás de monstros, e a Calliope vem esperando ansiosamente pelo momento em que ela vai poder matar um monstro pela primeira vez, porque ela já teve essa oportunidade, mas acabou não dando certo porque o monstro acabou enganando ela e ela perdeu a oportunidade de matar. Então, como já é de se imaginar, as duas famílias vão ser inimigas, né? E nenhuma delas esperava que justamente as duas iriam acabar se apaixonando uma pela outra. E aí então a gente tendo uma família que é vampiro e a outra que é caçador de monstros, que nos monstros inclusive inclui vampiros, obviamente que não vai ser nada fácil aí pra Juliet e pra Calliope terem um relacionamento, se darem bem e fazerem com que as famílias dela aceitem bem esse relacionamento delas. E olha que saudade que eu tava de uma série de vampiros, tinha uma série assim, gostosinha da gente assistir. Eu acho que depois aí da época que a gente teve a série de The Vampire Diaries, e também na mesma época mais ou menos estava sendo os filmes da saga Crepúsculo, eu acho que ficou todo mundo meio estagnado na época, né? Porque era muita coisa de vampiro surgindo. E aí faz muito tempo que a gente não tem uma série, uns filmes aí de vampiro. Eu, no caso, cheguei a assistir uma série de vampiro, acho que aí por 2018. Que inclusive é uma série com o Ian Somerhalder, tá? Porque ele fez The Vampire Diaries e eu assisti uma outra série de vampiro com ele. Mas não vale nem muito a pena falar sobre essa série, porque ela foi cancelada logo na primeira temporada, entendeu? Então não vale muito a pena. Primeira Morte é uma série que é baseada no conto da Zoraia Cordova. Eu não cheguei a ler o conto, tá? Porque eu não sabia que a série seria baseada no conto. Então tudo o que eu for falar da série é apenas com base no que eu assisti, sem ter nenhuma ligação, nada aí a ver com o conto. Geralmente quando a gente vai assistir um filme ou uma série aí de vampiros, na maioria das vezes os vampiros eles são super confiantes, são super seguros de si mesmos, que sabem o que estão fazendo e enfim. Só que a Juliet, ela é completamente diferente de tudo isso do que geralmente os vampiros são. Na verdade, ela é muito incerta, ela tem muita insegurança, ela é tímida sobre algumas coisas aí, né, em alguns momentos, em algumas coisas que envolvem ela é tímida, e ela também não aceita, assim, completamente todas as coisas que envolvem você ser um vampiro. Principalmente a questão de ter que matar uma pessoa para poder sobreviver, né? No caso, ela teria que matar uma pessoa para ela se tornar uma vampira completa. Já a Calliope, ela é bem o oposto da Juliet. Ela é muito segura dela, é muito segura de si mesma, é muito confiante. Ela sabe, vamos falar assim, para que ela foi treinada desde que ela se lembra, né? Então, o que um caçador tem que fazer, qual que são
geralmente as características aí que envolvem o monstro, né? O que já foi colocado na cabeça dela, idealizado na cabeça dela do que são os monstros. E ela vê tudo isso que ela sempre aprendeu desde criança mudar completamente de figura, ser completamente o que é, ser diferente do que ela imaginava quando ela conhece a Juliet. Porque a Juliet é um monstro, porém ela não é um monstro tão mal assim. Acredito que, como já deu pra perceber, Primeira Morte aí é bem parecido, aí é bem semelhante com Romeu e Julieta. Inclusive a gente tem vários momentos que elas citam Romeu e Julieta durante a série. E vamos lá, a Juliet e a Calliope são a melhor parte da série, sem dúvida nenhuma. Esse casal aí que é muito fofo, a dinâmica delas é muito legal, elas têm muita química, esse oposto uma da outra funciona muito bem, é muito gostoso de você assistir, mas eu acho que podia ter um pouco mais das duas na questão aí de mais diálogos, de mais conversa das duas. Porque a gente só vê assim, elas realmente conversando, falando das coisas que elas gostam, se conhecendo de fato, né? Porque as duas ficam extremamente apaixonadas uma pela outra, porém elas não se conhecem completamente, entendeu? Pra estar tão apaixonadas assim uma pela outra. E acho que é só em um episódio que a gente vê elas realmente conversando, batendo um papo legal, um papo gostoso de se conhecer, trocar as experiências uma com a outra, e enfim. E por isso que eu acho que podia ter um pouco mais disso, sabe, ao longo dos episódios. Até porque, como eu falei pra vocês, eu acho que, assim, elas se apaixonam uma pela outra meio do nada, podemos dizer assim, mas não conhecem de fato a outra pessoa. Muito difícil a gente ver uma série ou um filme que tenha um casal lésbico como protagonista. É bem difícil, inclusive, né? Eu acho que são pouquíssimos filmes. Eu quase não conheço filme nenhum que tenha um casal lésbico como protagonista. E geralmente, quando a gente ainda tem esses casais em séries e enfim, eles acabam sendo muito mais um ponto de apoio ou ficando em segundo plano na história do que realmente ser os protagonistas. E aqui na série elas são, a gente tem então como protagonista um casal lésbico, e o mais legal é que elas não sofrem homofobia em nenhum momento da série. Porque principalmente quando a gente tem então algum... Por mais que às vezes não seja o protagonista, mas quando a gente tem casal LGBT dentro da série ou do filme, a gente sempre espera, e na maioria das vezes tem, eles sofrendo algum tipo de homofobia. Que é uma coisa que a gente não tem aqui em Primeira Morte. O que atrapalha aí o relacionamento delas vai ser realmente essa guerra e essa briga, essa rivalidade entre as famílias das duas, porque uma é caçadora de monstros e a outra é vampiro, e é isso que vai atrapalhar o relacionamento delas. Porém, o fato delas serem o casal, o fato delas serem lésbicas não é uma questão em momento algum na série. Acho que a série peca em alguns momentos na questão aí de roteiro. Eu acho que é mais ou menos aí do 5º episódio pra frente que eles começam a acrescentar muita coisa, trazer muita informação, e que muitas vezes essas coisas aí que eles acrescentam acabam não fazendo sentido nenhum ou não se ligando em momento algum lá na frente na série. Aí na série a gente tem esse romance aí que surge, né? Esse romance proibido da Juliet e da Calliope. Aí a gente tem a rivalidade das famílias, de uma ser família de caçador de monstros e a outra ser vampiro. Aí a gente tem a política de cada uma das famílias, porque obviamente, como são famílias diferentes, né, elas têm ali as suas políticas. A família da Calliope tem ali as coisas delas do que seria certo, ou quem que comanda eles ali como caçadores de monstros, né, porque tem uma pessoa aí por trás que sempre manda eles para cidades, e enfim, a mesma coisa aí com a família da Juliet, principalmente em momentos envolvendo a avó da Juliet, que não é nada fácil também, entendeu? Então ainda tem essa política de cada uma das famílias, e ainda surge na história o irmão da Juliet, o Oliver, que ao que parece ele seria o grande vilão aí da história inteira. Então tudo isso que eu falei pra vocês, todo esse balar de gato todo esse monte de informação, em muitos momentos acaba não fazendo sentido uma coisa com a outra, acaba não se ligando e
tendo uma conexão lá no final da série. E em alguns momentos, inclusive, acaba deixando a Calliope e a Juliet como segundo plano na série, coisa que elas não são. Eles podiam ter explorado mais a parte de monstros, porque inclusive quando a gente começa a conhecer aí da Calliope, a gente, da família dela, né? Que inclusive o primeiro episódio ele é um episódio muito bom, porque ele é um episódio que te apresenta muito bem as duas, tanto a Juliet quanto a Calliope, e como que é a relação delas dentro da família delas. E aí então todo o treinamento que a Calliope teve pra se tornar caçadora, alguns monstros que ela chegou a caçar com os irmãos dela, e aí vai. E a mesma coisa envolvendo a Juliet. Então o primeiro episódio, inclusive, da série, ele é bom. E eu acho que eles podiam ter explorado mais essa parte aí de monstros envolvendo a família da Calliope. Porque aí, como eu falei pra vocês, acho que é no primeiro episódio, que tem um momento lá mostrando alguns monstros ali, né, que ela caçou, que ela chegou a caçar com os irmãos dela. Só que aí depois, aí mostra esses monstros e a gente só viu aquilo. E pelo que parece, dentro do universo que se passa aqui a série, né, que se passa o conto, tem monstro de tudo quanto é tipo que vocês imaginarem, entendeu? Então eu acho que eles podiam ter dado uma explorada a mais nessa parte de monstros, que eu acho que ia ser muito mais divertido da gente ver, muito mais interessante do que outras coisas que eles acrescentaram na série. Inclusive, explicar melhor sobre a família da Juliet, porque a gente vê que a família da Juliet, ela é uma família de vampiros, porém eles são ali imaculados, se eu não me engano, acho que é esse o nome deles. Que, né, como eu falei pra vocês, eles são uma família de vampiros diferentes. Então, eles conseguem sair à luz do sol, eles conseguem ver o reflexo deles no espelho, eles não morrem, entendeu? Deve ter alguma forma de matar eles, mas é uma forma desconhecida até pelos próprios caçadores. Então, essa também era uma parte que seria muito interessante eles terem explorado mais, pra gente entender o porquê que a família da Juliet é assim, porquê que é diferente, o que eles têm aí de especial que eles nunca morrem. O último episódio da série, ele é bem bagunçado, vamos dizer assim. Eu acho que, claramente que assim, né, eles deixam ali um gancho, né, pra se tiver uma segunda temporada, eles terem o que falar na segunda temporada, mas eu acho que antes desse gancho é muito bagunçado, eles acrescentam ali, vão jogando várias informações que, como eu falei pra vocês, acaba não tendo ligação nenhuma com nada do que a gente viu até agora na série. E eu acho que eles mais introduzem coisas do que encerram ciclos, encerram os assuntos, fazem as conexões pra fechar tudo direitinho de tudo que já foi apresentado na temporada num geral. Inclusive, uma coisa aí, o irmão da Juliet, por exemplo, ele é um assunto que é colocado na série, mas que, ao meu ver, ele ficou muito mal explicado, né? Que é o Oliver. Ele surge na série, antes dele surgir, inclusive, a mãe dela já sempre fala, né, que, nossa, ele é mau, que ele meio que foi expulso da família, que ele fez alguma coisa muito de ruim. Só que em nenhum momento, assim, eles explicam direito o que aconteceu, o que o Oliver fez de tão ruim assim pra ele ser expulso da família. Tem acho que um episódio que, se eu não me engano, eles chegam a dar uma explicada, mas eu achei que ficou mal explicado, entendeu? Eu acho que eles podiam ter explicado melhor o porquê que o Oliver foi excluído da família dele. Os efeitos visuais da série também não ajudam muito. Assim, eu entendo que provavelmente a série deve ter tido um orçamento pequeno, né, pra primeira temporada, porque é a primeira temporada, eles não sabem se a série vai dar audiência ou não sabem se vai dar certo, não sabem se vai valer a pena fazer uma segunda temporada. Então, vamos falar assim, normal que eles tenham tido um orçamento pequeno, porém com a tecnologia que a gente tem hoje, eu acho que dava pra ter melhorado um pouquinho os efeitos visuais, entendeu? Porque o negócio aqui vamos falar assim, é um pouco crítico, os efeitos visuais que a gente tem. Então por isso que eu acho que dava pra eles terem dado uma melhoradinha. Primeira Morte tem algumas coisas aí no roteiro que não são boas, entendeu? São coisas pequenas ali que, se eles tivessem mudado, se eles tivessem tirado talvez, ou feito de outra forma,
teria feito uma grande diferença na temporada inteira, sabe? Eu acho que teria ficado melhor, as coisas teriam feito mais sentido. Mas se você é apaixonado aí por histórias de vampiros e enfim, né, de caçadores, vale muito a pena você assistir Primeira Morte ou First Kill aí da Netflix, que é uma série aí que todo mundo tá falando, entendeu? A série não é de todo ruim, porém tem algumas coisas aí que poderiam ser melhoradas. Queria uma segunda temporada? O pior é que eu queria uma segunda temporada, viu? Porque aquele final me deixou curiosa pra ver uma segunda temporada, mas a gente tem que esperar aí pra ver se a Netflix fala se vai valer a pena ou não pra eles, né, fazerem uma continuação. Se você assistiu Primeira Morte, me conta nos comentários o que você achou. Inclusive, muita gente tava falando mal dessa série. Eu gostei aí, né? Claro que eu não passo pano e eu vejo os defeitos que tem. Porém, eu gostei aí da série. E se você também for Ó a moto atrapalhando. E se você for um fã aí de séries, filmes que envolvem vampiros, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que se tiver mais informações de Primeira Morte, vou trazer aqui pra vocês. E não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda demais, ajuda a divulgar o vídeo pra mais gente. E mais gente também vai poder ficar sabendo sobre essa série da Netflix. E é isso, um beijo e até o próximo.